Olá, meus queridos, como tem passado? Eu sou Malak Albrecht e temos aí mais um vídeo no canal depois de um tempinho parado por conta de trabalhos paralelos. Mas hoje vamos falar sobre um tema muito intrigante, que é o mito e a história da Sexta-feira 13. Antes de começar o vídeo, quero indicar para vocês este livro incrível lançamento da Dark Side Books, que é o Jack Estripador, Rastro de Sangue, escrito, por Carrie Maniscalco. E é um livro que conta sobre a história de uma família que estuda os casos, lá em 1888, os casos do famoso, e incógnito Jack o Estripador. O livro ele começa já com algo muito interessante, que particularmente eu que estudei necrópsia achei fantástico, que ele vai descrevendo a necrópsia, não se chama autópsia, autópsia é fazer em você mesmo, um exame pós-mortem, e o que muita gente fala errado é necrópsia. E ele começa com a descrição da Andrew Rose, Wadsworth, se eu não me engano, e ela fazendo a incisão em Y, um cadáver, para fazer o exame. E ela é uma garota comum, basicamente, melhor, não comum, mas um pouco diferente do século XIX, essa passagem aí do século XIX, onde as garotas ainda são muito tratadas como o sexo frágil, as mulheres são tratadas como sexo frágil e cabe a elas apenas aprender a cozinhar, a lavar, a cuidar da casa, os bons modos, E a Andrew Rose, ela é uma garota completamente diferente. Ela gosta do macabro, ela gosta do bizarro. E após a morte da mãe dela, ela passa muito tempo junto ao seu tio, o Jonathan. E quando começa alguns assassinatos, e ela, o seu tio e um outro companheiro, colega de escola, até porque ela, na época, meninas não frequentavam as mesmas escolas que os rapazes, mas ela se vestia de homem e ia para a aula do seu tio, que falava sobre crimes e os exames, a necrópsia. E é quando Jack o Estripador começa a atacar. Eles vão desvendando um caso ou outro para tentar descobrir quem é este assassino. Dica dada, agora vamos ao vídeo de hoje. Bom, a Sexta-feira 13 é popularmente aí conhecida como um dia de azar. Pode ocorrer em qualquer mês e em qualquer ano, desde que o primeiro dia do mês seja um domingo. Bom, existem muitas histórias e lendas que tentam justificar aí como surgiu o misticismo ao redor dessa data, e muitas pessoas consideram que o número 13 como um símbolo de sorte. Porém, a Sexta-feira 13 é considerada aí uma data de mau agouro. Primeiro, essa superstição em volta do número 13 é datada de diversas culturas, até mesmo antes de Cristo. E ele tem sido um número mal interpretado aí desde há muito tempo. Em algumas culturas, ele pode ter sido considerado como um número de sorte, como eu já disse. E não há nenhuma evidência de que o número 13 tenha sido considerado um número de azar pelas culturas antigas. Pelo contrário, muitos povos o consideravam um número sagrado. Bom, para os egípcios, a vida era composta por 12 diferentes estágios, para que o ser humano alcançasse o 13º, que era a vida eterna, viver nos campos elíseos. E dessa forma o número 13 foi assimilado com a morte,
mas não com uma conotação negativa, mas com uma gloriosa transformação, né, da própria alma, do próprio ser humano. E essa ligação com a morte permaneceu e foi distorcida aí por outras culturas que nutriam medo da morte, né, e não viam como algo presente no destino de qualquer vida. O Steve Road, né, um historiador e autor, né, do livro Superstições da Grã-Bretanha e Irlanda, disse que lá em 1690 surgiu uma lenda urbana, né, que se reuniu à mesa para jantar com 13 pessoas, azar, né, e remota à mitologia nórdica. Conta-se que houve um banquete, né, no reino dos deuses nórdicos, e 12 deuses foram convidados. Loki, né, aí o deus da discórdia, o deus do caos, ele apareceu sem ser chamado e armou uma briga que terminou com a morte de Balder, né, o favorito dos deuses. E a sexta-feira ela recebeu seu nome em inglês em homenagem a Frigga, né, a deusa nórdica, né, do amor e do sexo. E essa forte figura feminina, de acordo com os historiadores, representava uma certa ameaça, né, ao cristianismo, que era, né, dominado por homens. Para combater então a sua influência, a igreja cristã a caracterizou como uma bruxa, difamando o dia que a homenageava. E essa caracterização também pode ter sido um papel, né, no medo do número 13. Foi dito que a Frigga se reunia numa convenção de bruxas, normalmente um grupo de 12, totalizando 13 com ela. E uma tradição semelhante, né, considera o 13 amaldiçoado, por significa reunião de 12 bruxas e o diabo. O calendário antigo, né, ele representava os ciclos da lua, né, era um calendário lunar e não solar como temos hoje, possuindo 13 meses e 28 dias. Mas este número foi completamente renegado pelos sacerdotes das primeiras religiões patriarcais por representar o feminino, né, nas culturas pré-históricas, já que refletia o ciclo menstrual das mulheres. E foi então que o Papa Gregório XIII, né, ele alterou o calendário para 12 meses, por isso que hoje utilizamos o calendário gregoriano, né, evitando aí que se continuasse o culto à mulher como algo sagrado. Uma evidência, né, de que as culturas primitivas reverenciavam o número 13 pode ser constatada por meio de vários vestígios arqueológicos, né, como a Vênus de Lausel, que é uma estatueta com mais de 27 mil anos, que foi encontrada, né, na França, e que carrega em suas mãos um chifre em forma de crescente lunar com 13 chanfros. Bom, referente à sexta-feira, né, algumas culturas consideravam um dia de mau agouro. Por quê? Alguns pesquisadores relatam que o grande dilúvio, tanto consideremos a versão bíblica, né, a versão hebraica, quanto o dilúvio da Mesopotâmia, Egito, né, que ele haveria ocorrido, né, numa sexta-feira. A morte de Cristo, né, aconteceu também numa sexta-feira, como dizem, e alguns marinheiros ingleses, né, grandes conquistadores e colonizadores, também não gostavam de zarpar os seus navios às sextas-feiras. No cristianismo, é relatado um evento de má sorte no dia 13 de outubro de 1307, numa sexta-feira, quando a Ordem dos Cavaleiros Templários foi declarada, né, ilegal pelo rei Filipe IV da França, e os seus membros foram presos simultaneamente em todo o país e alguns torturados, né, e mais tarde executados também por heresia. Bom, é interessante vermos também que um recente livro da editora Penumbra Livros, que é o livro de Baphomet, né, de Julian Vine e do Nick Weird, eles retratam bem essa história, né, da prisão dos Cavaleiros Templários e como eles foram julgados, né, por acúmulo de riquezas, né, que naquela época, segundo a Igreja Católica Apostólica Romana, os únicos que poderiam deter um certo tipo de poder e riqueza era a Igreja. E também por heresia, após declararem que
os Cavaleiros Templários cultuavam um falo, cultuavam um bode com seios femininos, um grande falo. E a partir daí, né, esse dia 13 de outubro de 1307, foi considerado um dia de mau agouro, por conta da morte dos Cavaleiros Templários. Lembra que eu falei que uma sexta-feira que haveria de Jesus ter sido morto? Por isso, sexta-feira é também considerado dia de má sorte para alguns cristãos. Há historiadores que comentam que 1º de abril seria mais provável que Jesus tivesse morrido, através de alguns registros históricos de Roma, encontrados durante algumas escavações no final do século XIX para o começo, né, do século XX. Uma vez, né, que a Páscoa judaica é celebrada no dia 14 do mês de Nissan, este tendo sido, né, o dia da morte de Jesus Cristo. E de acordo, né, com o calendário hebraico, a morte de Jesus varia de acordo com esse calendário, podendo variar de ano em ano, sempre estando aí entre os meses de março ou abril. Nota-se também, né, que no tarô, o número 13 representa a carta da morte, que não tem uma conotação negativa em si, mas ela representa, né, uma certa transformação. Se bom ou para ruim, depende também da situação a qual ela está empregada. Bom, algumas celebrações da sexta-feira 13, exatamente. Há culturas, as sociedades, que ainda hoje celebram a sexta-feira 13. Não como algo ruim, mas como algo peculiar, digamos assim. E acontece em Portugal alguns festivais, algumas celebrações. Muitas cidades e vilas celebram a sexta-feira 13. E a maior festa acontece no castelo de Montalegre. Em Montalegre, todas as sextas-feiras 13, há uma grande festa, onde não faltam bruxas, bruxos, feitiços, teatro e também a famosa queimada. Na Vila de Vinhais, na aldeia de Sidões, também se festeja sexta-feira 13, e nessa festa as pessoas se reúnem em volta de uma grande fogueira e há um banquete, né, muito farto com produtos locais. Em Valinhos, Leiríria, as mulheres se juntam no encontro onde homens não podem participar de jeito nenhum. E a Noite é das Mulheres, né, que aproveitam para passar uma noite com adrenalina, a mistura. Em algumas outras cidades portuguesas, como Braga, Lolli ou Porto, né, a sexta-feira 13 é celebrada com muita animação e com muitas bruxas à solta. Mas então, será que realmente a sexta-feira 13, ou mesmo todas as sexta-feiras, são consideradas um agouro? Essas superstições, essas lendas, elas remontam a muitos e muitos tempos atrás. Mas ainda hoje, elas existem, são contadas, passadas, né, de geração para geração, e é por isso que hoje estamos aqui contando para vocês sobre isso. Espero que tenham gostado. Não deixem de clicar em curtir e se inscrever no nosso canal. Todas as sextas-feiras, a partir das 19 horas, estamos lá em acidicinfection.com. Vocês também conseguem ouvir o programa pelo aplicativo TuneIn do seu celular. Não deixem também de olharem nossa página do Facebook, Terror Angels Blood, e também seguir-nos em redvamp.com. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam, sigam seus instintos e boa sorte.